Salve meus amigos do canal, aqui o professor Feliciano gravando mais um vídeo com resolução de mais uma questão do Enem 2025 para vocês. Falou, moçada? Mais uma questão de ciências da natureza, de física, da prova azul do ano passado. Questão que envolvia aqui os conceitos de indução eletromagnética, né? Fala o seguinte aqui, ó. Questão 122, falou assim: o aquecimento em fogões por indução utiliza bobinas para produzir um campo magnético variável, certo? Então já começa uma informação aqui interessante, né? Que ele já diz que nós temos aqui um campo magnético variável. Isso aqui a gente já fica caracterizado que vai ter uma indução eletromagnética. Essa bobina se localiza abaixo do vidro cerâmico sobre o qual a panela se apoia. O mecanismo aquece apenas a panela que se encontra na zona de cozimento, o que é uma das principais vantagens em relação ao uso do fogão a gás ou de resistência elétrica, certo? Então, tem outro fogão elétrico que é de resistência elétrica, só que ele acaba aquecendo todo o fogão, e esse de indução aquece só a região onde está a panela. Então aqui ele mostra um desenho, né? Conteúdo aquecido, né? Que é o que vai estar aqui dentro da panela. Transferência de calor gerado na panela, aqui, certo? Essa região aqui mostrando como o calor está sendo transferido. O vidro cerâmico que fica bem aqui, sobre o qual a panela é colocada, né? E abaixo o campo magnético gerado pela bobina, né? Então aqui um campo magnético gerado aqui, e aqui a bobina de indução. Então o que ele fala aqui, logo abaixo? O uso do campo magnético variável tem a finalidade de, aí vem as alternativas. Letra A, imantar o material da panela por indução. Não, né? Quando se fala em indução, a gente não quer imantar, no caso. Então, está querendo fazer outra coisa, não sabe? Movimentar os átomos de ferro concentrados no fundo da panela. Também está descartado isso, porque a gente não vai movimentar átomos, né? O que se pode movimentar são elétrons, né? Emitir radiação eletromagnética aquecendo a panela através do vidro cerâmico. Também não é o caso, certo? Não vai se produzir uma quantidade de ondas eletromagnéticas aqui suficiente para gerar um aquecimento. Induzir corrente elétrica na parte inferior da panela, aquecendo-a por efeito de Joule. Aí sim, né, moçada? Se tu tem um campo magnético variável, tu está induzindo corrente em um material condutor. O material condutor aqui é o material da panela, certo? Então, se gera uma corrente aqui na própria base da panela aqui, e essa corrente vai liberar calor por efeito de Joule, né? E esse calor é usado para cozinhar, no caso, o conteúdo da panela, beleza? Gerar um fluxo de corrente de convecção no ar contido entre a região da bobina e o vidro cerâmico também não é o caso, certo? Então, se tu fala aqui em campo magnético variável, tu está falando em indução de corrente, induzir corrente. E a questão aqui certinha é a letra D, induzir corrente, certo? Na parte inferior da panela, aquecendo-a por efeito de Joule, certo? Então a letra D é a correta nessa questão 122, uma questão bacana, bem simples, que só precisa ter essa atenção que quando se fala em campo magnético variável, está falando em induzir corrente elétrica. Que exatamente onde a alternativa que falar aqui sobre indução de corrente elétrica era a letra D. Falou, as outras dá para descartar e essa aqui era certa. Falou, meus amigos, fiquem com Deus, sou Jesus, Senhor. Vamos continuar estudando, se preparando para o Enem 2026. Agora falou, vamos com Deus, hein? Um abraço, tudo é nosso.